Super Esporte ao vivo no ar, nessa segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2014. Seu aniversário, Saulo, que tá aqui comigo no estúdio, que trabalha comigo. Feliz aniversário, viu, Saulo? Tudo de bom pra você, tá? No programa de hoje você vai conferir os gols da Copinha, os principais jogos internacionais, os treinos de São Paulo e Corinthians e muito mais. Pra gente começar, vamos falar do Aberto da Austrália, primeiro grande slam do ano. O sérvio Novak Djokovic, atual tricampeão consecutivo do torneio, já entrou em quadra hoje às 6 horas da manhã, horário de Brasília. E entre as mulheres, teve tenista tailandesa surpreendendo. Confira. O sérvio Novak Djokovic estreou bem no Australian Open. Vitória por 3-0 sobre o eslovaco Lukas Lacko. Parciais de 6-3, 7-6 e 6-1. Entre as mulheres, tivemos as primeiras zebras do ano. A tcheca Petra Kvitova, número 6 do ranking, foi eliminada ao perder por 2-1 para a desconhecida Luxika Kunkhun, da Tailândia, número 88 do mundo, com parciais de 6-2, 1-6 e 6-4. Outra a dar adeus à competição foi a norte-americana Venus Williams, derrotada pela russa Ekaterina Makarova por 2-1, parciais de 2-6 e duplo 6-4. Já a alemã Julia Goerges não teve problemas na estreia do torneio e eliminou a italiana Sara Errani, 2-0, parciais de 6-3 e 6-2. E o suíço Roger Federer, atual número 6 do ranking, entra em quadra hoje às 10 da noite, horário de Brasília. Já o número 1 do mundo, Rafael Nadal, joga amanhã às 6 horas da manhã, horário de Brasília também. Break! Eu volto daqui a pouco. Até já! Super Esporte de volta para falar agora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesse final de semana foram definidos os classificados para a próxima fase da competição. Confira. Pelo grupo B da Copinha, o Tanabi saiu na frente do Sport graças a esse gol de Wesley aos 9 minutos de jogo. Mas o Leão tratou de virar a partida com Joelito e Max. A vitória garantiu o primeiro lugar da chave aos pernambucanos com 9 pontos e também uma vaga na próxima fase. No grupo C, o Fluminense venceu o América aqui de São Paulo por 2-0 com 2 gols de Gerson. O resultado foi decisivo para o Fluminense assegurar a primeira colocação da chave com 9 pontos e carimbar o passaporte para a sequência do torneio. Quem fechou o grupo D no topo da tabela foi o Ceará. A equipe alvinegra bateu o Monte Azul por 2-0, gols de Alain e Adelânio, e terminou a fase inicial com 7 pontos. No grupo E, o Internacional de Porto Alegre também venceu o Marília pelo placar de 2-0. William, aos 3 minutos de partida, e Bruno cobrando pênalti deixaram o Coloradinho na liderança da chave com 7 pontos, o que ainda permite à equipe gaúcha sonhar com o título. Em Novo Horizonte, o Coritiba bateu os donos da casa pelo mesmo e insistente 2-0 e terminou em primeiro no grupo G com 6 pontos. No grupo H, São Carlos e Palmeiras ficaram apenas no 1-1. Kennedy, no finalzinho da primeira etapa, marcou para o time do interior paulista, mas Nathan Rangel, de cabeça, tratou de igualar o marcador. Com o resultado, as duas equipes seguem firmes para a próxima fase. No grupo S, o Cruzeiro manteve o 100% de aproveitamento ao vencer o Taubaté por 2-1. Marcelo marcou para os donos da casa, mas Douglas e Lucas Kelvin deram a vitória para a equipe celeste, classificada para o mata-mata da Copinha. No grupo U, a Portuguesa passou pelo Bahia por 2-1, chegou aos 7 pontos na competição e ainda garantiu um lugarzinho na próxima fase. Outro clube grande aqui de São Paulo que segue vivo na Copinha é o Santos.
O alvinegro da Vila Belmiro venceu o Criciúma por 3-1 pelo Grupo V, com destaque para os 2 gols marcados por Stefano e Yuri, e alcançou os 9 pontos na competição. Pelo Grupo K, o Corinthians atropelou o Internacional aqui de São Paulo por 4-0. Felipe Zang, Leandro de cabeça, Malcom e João foram os responsáveis pela goleada do Timão, que chegou aos 7 pontos e garantiu vaga nos 16avos de final do torneio. No Grupo Z, o Nacional ficou apenas no empate com o Atlético Mineiro pelo placar de 1-1. Com o resultado, as duas equipes chegaram aos 7 pontos e estão asseguradas na sequência da Copinha. Bom, agora uma nota triste em relação à Copinha, na partida disputada entre Guarani e São Raimundo pela última rodada da fase de grupos do torneio. Um jogador da equipe de Roraima acabou dando um soco em um atleta do Bugre. O São Raimundo, que precisava vencer para garantir a classificação, perdeu o jogo por 2-0 e foi eliminado da competição. Uma confusão durante a partida entre Guarani e São Raimundo, válida pelo Grupo M da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quase terminou em tragédia. Depois de um bate-boca por conta da marcação de uma falta, o jogador Leonardo, do Bugre, que estava envolvido no tumulto, acabou levando um soco no rosto, desferido por Douglas, atleta do time de Roraima. Machucado, Leonardo teve de ser substituído e foi encaminhado de ambulância para um hospital próximo ao estádio em Tatuí, sede do grupo, para passar por uma avaliação médica. Depois de ser examinado e não ter qualquer tipo de problema constatado, o jogador do Guarani foi liberado, voltou para Campinas com a delegação e ficará em observação pelo médico do clube nos próximos dias. Os roraimenses entraram em campo precisando apenas vencer para garantir vaga na próxima fase da competição, enquanto que os campineiros só cumpriram tabela sem chances de classificação. Bom, o camisa 3, Douglas, que acabou dando esse soco aí no jogador Leonardo, foi expulso da partida após esse lance. Tá começando bem, viu? Parabéns pra você. Vai longe assim. Bom, passado esse episódio lamentável, vamos ver como ficaram os confrontos para a próxima fase da Copinha. Amanhã, às 4 da tarde, o Atlético Mineiro enfrenta o Aquidauanense. No mesmo horário, jogam Botafogo do Rio e Brasília. O Cruzeiro encara o Audax de São Paulo. O Taboão da Serra joga contra o São Bernardo e a Portuguesa pega o Grêmio Osasco. Às 7 da noite, o Palmeiras tem pela frente o Flamengo de Guarulhos. Às 9, o Santos mede forças com os japoneses do Kashiwa Reysol. Fechando a terça-feira, tem São Paulo e Nacional. Na quarta, às 4 horas da tarde, a Ferroviária enfrenta o Sport Recife. Mesmo horário da partida entre Fluminense e Ceará. O Coritiba tem pela frente a equipe do São Carlos. Já o Paraná Clube encara os meninos do CRB de Alagoas. Enquanto que o Goiânia joga contra o América Mineiro. Às 7 da noite tem Flamengo e Mirassol. Às 9, o Internacional pega o Linense. E fechando a segunda fase da Copinha, o Corinthians enfrenta o Juventude. Vamos começar a nossa sessão do meio-dia? Agora é hora da novela Tapetão aqui no Super Esporte. A 42ª Vara Civil de São Paulo concedeu uma liminar obrigando a CBF a devolver ao Flamengo e à Portuguesa os 4 pontos que haviam sido retirados das duas equipes em julgamentos do STJD. O rubro-negro carioca escalou de maneira irregular o lateral André Santos e a lusa o meia Everton, ambos na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. A decisão se baseia no Estatuto do Torcedor, mesmo fundamento usado pelo Ministério Público de São Paulo, que abriu inquérito contra a CBF e o STJD na semana passada.
Com isso, a Portuguesa se manteria na Série A e o Fluminense seria rebaixado à segundona. As duas liminares foram concedidas pelo juiz Marcelo do Amaral Perino. A do Flamengo, que saiu na manhã da última sexta-feira, foi pedida pelo advogado Luiz Paulo Marques, sócio do rubro-negro. A da Lusa foi concedida no começo da noite do mesmo dia e solicitada pelo advogado e torcedor do Clube do Canindé, Daniel Neves. Eu acho que até o fim de 2050, né, a gente resolve essa história. Agora, a gente respira um pouco, né, para acompanhar uma matéria super especial sobre as diferenças e as semelhanças entre Tite e Mano Menezes, técnicos que são protagonistas da história recente do Corinthians. Olha só. Muitas perguntas que afundas de respostas não afastam minhas dúvidas. Me afogo longe de mim. A chegada de Mano Menezes ao comando técnico do Corinthians trouxe muitas dúvidas para a Fiel. Será que o novo treinador alvinegro vai conseguir suportar a pressão de substituir Tite no timão? Ou ainda, é possível o comandante corintiano ser tão vencedor como o antecessor? As respostas só virão com o tempo, é claro. Mas é possível ver semelhanças entre os dois técnicos. Ambos são gaúchos, sendo Tite nascido em Caxias do Sul e Mano em Passo do Sobrado. A dupla fez história no Corinthians. Se o antigo treinador é o mais vitorioso de todos os tempos, tendo conquistado um campeonato brasileiro, um paulista, uma Libertadores, a Recopa e o Mundial, Mano também tem na bagagem alguns troféus pelo clube, como a Série B de 2008, além do Paulistão invicto e da Copa do Brasil no ano seguinte. Contudo, tem gente no elenco que conhece bem os dois profissionais. A visão de futebol dos dois é muito parecida. Eu acho que o Tite talvez seja um pouco mais humano com H, e o Mano... Ele é um pouco mais sargentão, ou seja, ele é um pouco mais duro e quando tem que tomar uma decisão, ele é mais firme. Tite é o segundo técnico que mais vezes comandou o Corinthians, com 272 jogos, atrás apenas do lendário Oswaldo Brandão. Já Mano figura nessa lista na 6ª posição, com 185 jogos. Começando sua segunda passagem no time do Parque São Jorge, para ele, a situação agora é outra. São momentos muito diferentes, né? E é importante entender essas diferenças, né? Exatamente no que se projeta, no tipo de planejamento que se faz, nas contratações que se vislumbra para reforçar um grupo com essa qualidade que temos hoje. Na época, nós pensávamos, e era necessário, montar um grupo praticamente todo novo. Então, teve uma preocupação muito mais, né, quantitativa, né? Hoje você tem um grupo extremamente vitorioso e que permanece aí porque são jogadores contratados pelo clube, contratos esses que, né, um clube do porte do Corinthians, com a sua respeitabilidade, sabe que precisa honrar. As comparações não param por aí. Os dois técnicos deixaram o Corinthians debaixo de muitos aplausos. Em 2010, Mano saiu do timão para ir treinar a seleção após uma vitória corintiana por 3-1 sobre o Guarani no Pacaembu. Os craques estão aí. Abraço a Roberto Carlos. Vai ser erguido. Aí, Mano. Ele merece. Ele pegou o Corinthians na 2ª divisão do brasileiro. Trouxe de volta para os braços e para o lugar que o time sempre mereceu. Já em 2013, Tite também teve o carinho da Fiel em 2 despedidas. A primeira contra o Vasco e a segunda diante do Internacional. Tamanha identificação com os torcedores é muito bem compreendida pelos dois técnicos. O Corinthians na sua vida é? O marco maior da minha trajetória profissional.
Então, dirigir o Corinthians sempre é algo muito especial. Tá vivo, né? Quem passa por aqui, nesse cargo onde eu estou, sabe disso. Quem trabalha no Corinthians em outras funções sente isso, né? Eu acho que estou muito contente de estar aqui novamente, essa é a parte mais importante. E vou dar o melhor para que o Corinthians permaneça entre os primeiros, que é onde ele sempre tem que estar. A reestreia de Mano Menezes no Corinthians é no próximo domingo contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista. A parada é complicada, já que foi justamente uma derrota diante do clube lusitano que dificultou a vida de Tite no Parque São Jorge. Os 4 gols de Gilberto e a goleada imposta no Timão fizeram o treinador campeão mundial balançar no cargo. A torcida está com a Portuguesa engasgada na garganta. Nos últimos 4 jogos entre os 2 times, foram 3 empates e 1 derrota. Será que Mano Menezes vai arrumar a casa corintiana? E o clube vai voltar a vencer? E falando do Corinthians, o Timão já treinou na manhã dessa segundona. Informações com Alexandre Silvestre. Anitta, você sabe quem é que voltou pro Corinthians? O volante, ídolo da torcida, Paulinho. Está por aqui no CT do Ecológico, realizando tratamento no tornozelo direito, machucado em partida pelo Tottenham. Ele trabalha por aqui com a preparação física, fisiologistas, por mais ou menos 2 semanas, depois volta para a Inglaterra. O lateral direito e também volante Edenilson vive a expectativa da chegada de uma proposta da Udinese da Itália para se transferir para o futebol europeu. O Corinthians pretende anunciar nas próximas horas ou dias a chegada de 2 reforços. O lateral direito, ex-Vasco da Gama, Fagner, e o volante da Portuguesa, Bruno Henrique. O lateral direito e capitão do time, que se aposentou no finalzinho do ano passado, Alessandro, está realizando um estágio, vai iniciar um trabalho de aprendizado aqui junto com os diretores do Corinthians, para depois ser efetivado num cargo que fará uma espécie de ponte, de elo entre a cartolagem e os atletas. Enquanto isso, o técnico Mano Menezes segue a pré-temporada aqui no gramado, com os atletas, com os jogadores, visando a estreia do time no Campeonato Paulista, marcada para o próximo domingo, 5 da tarde, no Canindé, clássico contra a Portuguesa. O Corinthians que não vence a Lusa há 4 jogos. Nesse período foram 3 empates, 1 derrota de goleada que quase culminou com a queda antecipada do técnico Tite em 2013. Eu volto de tarde no Gazeta Esportiva, atualizando o noticiário do Timão e trazendo a entrevista coletiva do dia com o preparador físico Dudu. Até já! Já o Palmeiras não trabalhou nessa manhã e retoma as atividades só no período da tarde. A gente aproveita então para ver uma matéria especial sobre o início da temporada do Verdão, equipe da capital paulista que mais teve reforços até o momento. O Palmeiras começa a temporada transbordando no quesito reforços. Foi o time paulista com o maior número de contratações até o momento na temporada. Chegaram os atacantes Rodolfo, do Rio Claro, e Diogo, da Lusa, e o volante França, do Hannover. O que eu fiz no Rio Claro eu quero fazer no Palmeiras. Quero sair daqui como um ídolo. Trabalhando, muito esforço e a mesma dedicação que eu tive esse ano de 2013, eu vou ter em 2014. Eu sou palmeirense desde pequeno e estando aqui agora, não tem como eu não honrar essa camisa. A torcida ainda vai me conhecer ainda. Ela não me conhece muito, porque eu joguei pouco aqui, mas espero fazer história aqui também no Palmeiras. E ainda o lateral William Matheus, do Goiás, e o zagueiro uruguaio Victorino, do Cruzeiro. E durante a pré-temporada na cidade de Itu, aconteceu a apresentação do reforço mais importante e de maior impacto até o momento, o zagueiro Lúcio. O ponto fundamental foi realmente o grande empenho, o grande interesse da parte da diretoria, do próprio presidente, em que se interessou muito pelo meu futebol, para mim poder estar junto, para fazer parte do time do Palmeiras. Então isso para mim foi fundamental. Eu acredito que o mais importante é quando você é bem quisto no lugar, onde você é bem aceito, onde você é querido. Importante também as permanências do técnico Gilson Kleina, do meia Valdívia e principalmente do atacante Leandro, comprado em definitivo. Investimento alto, novo modelo de gestão e salários. Na avaliação da diretoria, o time está pronto para brigar pelos títulos justamente no ano do centenário.
na tarde desta segunda-feira, em Zurique, na Suíça, a FIFA vai eleger o melhor jogador do mundo do ano de 2013. Concorrem ao prêmio Bola de Ouro o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o francês Franck Ribéry, do Bayern de Munique. Messi é o atual dono do prêmio e venceu as últimas 4 edições. Mas, dessa vez, o favoritismo está do lado de Cristiano Ronaldo, que apesar de não ter conquistado títulos pelo Real Madrid em 2013, se destacou pelo clube e ainda foi o herói da classificação de Portugal para a Copa do Mundo de 2014. O português venceu a premiação em 2008, quando jogava pelo Manchester United, e agora tenta quebrar o reinado de Lionel Messi. Ribéry, que foi multicampeão com a equipe do Bayern de Munique, corre por fora e briga pela Bola de Ouro. A cerimônia de hoje vai trazer também uma disputa interessante por um troféu menos badalado, mas também importante, o prêmio Puskás, destinado ao autor do gol mais bonito do ano. Na briga estão Neymar, do Barcelona, e o sueco Ibrahimovic, do PSG, e o Sérgio Matic, do Benfica. Um beijo! Super Esporte fica por aqui, a gente se vê às 6 horas da tarde, hein? Gazeta Esportiva. Falou! Os principais acontecimentos do mundo do esporte estão no Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres. Toda top, toda linda, leve e solta. E quer mais que você se exploda. Ela é toda, chora muito agora que ela tá em outra. Mas que pessoa.